Um bom dia a todos. Eu vou deixar, para quem não conhece a Clemilda aqui, que é difícil, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho da sua história, uma introdução aí, para até para vocês terem crédito nela, no que ela vai falar aqui, se vocês podem acreditar ou não, né, Cle? Por favor. Bom dia, gente. Que prazer, que alegria estar aqui com meu amigo Sidney e com o Kai, né? O Kai, eu e o Kai, a gente tem uma relação de amor aí muito grande, né? Tem uma relação de amor com o Kai há mais de 6 anos, desde que eu conheci o Centro de Apoio Empreendedor. Bom, tem toda aí uma trajetória, né? Tenho 46 anos, sou formada em administração, pós-graduada em gestão estratégica, tenho técnicas aí de coaching, de PNL, sou especialista em hipnose clínica e também a formação em inteligência emocional, tá? Não sou especialista ainda em inteligência emocional, mas conheço e amo essa ferramenta. Inclusive, algumas das pessoas que me procuram no consultório, às vezes elas acham que tem tantas feridas e na verdade só precisa, é o que eu costumo dizer, só precisa sintonizar o rádio, a frequência certinha da pessoa para que ela possa usar a inteligência emocional e sair do lugar onde ela está para um patamar maior. A inteligência emocional ajuda muito nisso. Muitas coisas que a gente acha que são feridas, tropeços, pedras grandes, pedras pequenas, na verdade é só uma questão de sintonizar a questão dos teus sentimentos e das tuas emoções para acontecer aí um equilíbrio na sua vida pessoal e, claro, profissional também, porque tem uma interferência direta, tá? Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Cle, vamos começar aqui agora? Vamos. Falando o seguinte: o que é inteligência emocional e como a inteligência emocional pode me ajudar no aspecto profissional? Lógico que o profissional e o pessoal está muito conectado, muita gente separa isso, né? Mas só dando uma contextualização no que a Clemilda vai falar, há um tempo atrás, logo que eu iniciei meus trabalhos, existia um pensamento de que o pessoal, o profissional, o pai, a mãe, tudo andava separado, mas na verdade nós somos gente. E gente não dá para separar, é tudo junto. Agora, o grande sacada é como você concilia tudo isso. Então, quando a Clemilda falar aqui de questões relacionadas ao profissional, eu posso garantir com todas as letras aí, né? Posso atestar que isso vai funcionar também no profissional. Porque você é um ser completo. Quando você está bem emocionalmente, está bem pessoalmente, você também vai estar bem nos seus negócios. Não é isso, Clemilda? Muito bem. Respondendo essa pergunta do que é essa inteligência emocional, se a gente for aí pelos estudos de Harvard, vindo do exterior, pelos grandes estudiosos e psicólogos das atualidades, você vai entender que a inteligência emocional, ela é o uso da inteligência, né, dos seus sentimentos para você atingir um determinado objetivo, para você se conhecer. No fundo, a inteligência emocional é você conhecer você. Você conhecer os seus picos de raivas, de tristeza, conhecer a sua história, a sua limitação, o que em você dispara alguns gatilhos para mexer com a sua irritação ou com a sua alegria, tá? Então, o primeiro passo da inteligência emocional é o conhecimento, conhecer você. Quando você conhece você e você consegue controlar, consegue gestar ou fazer a gestão dos teus sentimentos, você consegue manter o seu equilíbrio. Então você para, observa o acontecimento, pensa um pouquinho, reflete, para depois responder o questionamento que te é imposto. Então a inteligência emocional é a mistura de todos os sentimentos, mas você controlando ela. Gente, Claire, que colocação maravilhosa, né? Porque o que eu vejo hoje, pessoas sendo demitidas, às vezes você perde bons colaboradores por você não fazer essa gestão emocional. Sabe aquela pessoa estouradinha? Não pode falar nada que ela está estourada, é isso aí, é esse tipo de atitude que a Clemilda está falando aqui, que você não pode ter, né? De não controlar essa emoção que vem, e aí você toma atitudes baseadas nessas emoções, quer dizer, você fugiu do seu controle. E aí eu sempre menciono nessa questão uma carta de Paulo a Gálatas, que fala dos dons
da carne e dos dons do Espírito, né? Então isso aí já ensinava lá atrás. O domínio próprio é algo que você tem que ter assim, sob controle, porque o domínio próprio, ele vai te dar controle, vai te dar essa gestão. Mas enfim, são assuntos para a gente aprofundar depois, né, Cleber? E, bom, se eu preciso fazer uma gestão dessa emoção, qual a pergunta que a gente tem aqui? Qual que é o papel, então, das nossas emoções no nosso dia a dia? Qual a finalidade dessas emoções e como é que a gente trata elas? Uma das ferramentas de coaching é você analisar o que você ganha e o que você perde. Eu costumo dizer assim, quando você está no meio de uma discussão calorosa, e eu quero deixar isso muito claro, nem sempre eu fui assim, tá? Eu já perdi muito meu controle, já estourei bastante justamente por falta de conhecimento próprio, de me conhecer, de conhecer um pouco aí a minha história e de saber o que eu estava ganhando ou perdendo com isso. E acabei perdendo pessoas ao longo da vida, né? Pessoas amigas e que agora há um afastamento. Mas quando você conhece as suas emoções e você consegue equilibrar ela, você tem um ganho diário, né? Imagina lá no seu trabalho. No seu trabalho você consegue lidar melhor com a sua equipe, com as pessoas que trabalham com você. Nós estamos vivendo, o Sidney colocou, né, nesse tempo de corona, discernimento, você tem que demitir funcionário, pegar esses dias uma live aqui fantástica, né, falando da questão humana com as pessoas, né? Lembrar sempre que a gente está lidando com pessoas elas são feitas de sentimentos, as pessoas são feitas, elas têm um histórico, uma história de vida. E por mais que eu queira o lado profissional dela, eu não conheço o lado pessoal dela. E o lado pessoal dela pode tranquilamente interferir no lado profissional. E quando a gente contrata as pessoas por conta das qualidades, das formações, do currículo, da negociação. E aí a gente demite justamente por questão de comportamento, de ações dentro da equipe de trabalho que vai decepcionando. É justamente pessoas que não têm autocontrole e elas não conseguem equilibrar-se, né? Elas tiram dela, perdem o controle mesmo. E aí a gente acaba perdendo grandes profissionais no mercado de trabalho por conta de falta de conhecimento e gestão destes sentimentos que estouram. Sabe que eu vou até para dar referência, Clê, eu tive muito problema com isso. Até porque, como a Clê disse, a gente não nasce sabendo das coisas. A gente descobre com a vida, né? E eu perdi muita gente boa por falta de gerir as minhas emoções. Porque eu tenho uma paciência, ela é bem ampla, né? Mas as emoções, elas estão fritando aqui dentro. Então, muita gente acaba controlando isso, mas aqui dentro a coisa está fritando. Ele não está trazendo compreensão para aquele sentimento. Ele está deixando ele aflorar e chega uma hora que explode. Diante disso que você me falou, quais os erros, se você pudesse pontuar erros que nós cometemos nessa questão de emoção, o que você poderia pontuar de maneira mais clara para quem está assistindo, ter um radar e ficar bem claro aí para ele? Até que ponto o controle emocional do empresário pode superar e evitar demissões e faturamento baixo nesse momento de crise? Olha só, é interessante que a gente fala da inteligência emocional nesse período de demissão. Eu costumo dizer que o empresário ele tem a obrigação de dar certo, né? E é interessante também que as pessoas que mais se arriscam são as que mais vencem, são as que mais apanham, são as que mais caem, mas são as que levantam também e as que enfrentam e que vai para cima, elas sonham e elas vivem este sonho, né? Esses dias eu estava conversando, uma pessoa cheia de razão, sabe aquelas pessoas que a gente tem na vida? Então, colocando aí para o Paulo e colocando também para a sua pergunta, Sidney. Você já conversou com alguém que é cheio de razão? Só a pessoa tem razão? Né? Eu mando, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, só a minha opinião é que está certa. É difícil conversar com essas pessoas. Então, na pergunta do Sidney, essas pessoas elas acabam perdendo colaboradores, porque quem que consegue ficar junto com um patrão que só manda, não ouve, não tem solidariedade, não escuta o outro. De repente a empresa ela começa a entrar num patamar de queda e ela vai perdendo tantos funcionários porque as pessoas não têm prazer em trabalhar.
naquele ambiente, porque acaba se tornando um ambiente pesado, chato, é difícil. E as pessoas hoje, todo mundo, elas trabalham, claro, por dinheiro, porque existe uma necessidade financeira em pagar as contas. Mas elas trabalham principalmente para serem reconhecidas. Se elas não são reconhecidas, se elas não são valorizadas, com certeza você vai perder aí este funcionário no primeiro momento. Inclusive o empresário também, se ele está com uma equipe de trabalho onde ele percebe que a equipe não está valorizando a empresa, não percebe o momento em que a empresa está vivendo, este patrão também, numa oportunidade, ele precisa enxugar o quadro, ele vai demitir essa pessoa porque ela não faz parte do sonho da empresa ou não caminha junto com. Então tem pessoas, e eu passei muito por isso num período onde eu realizava algumas contratações. As pessoas procuram um trabalho, mas elas queriam trabalhar por um ano e meio para serem demitidas para pegar seguro-desemprego. Olha que coisa medonha, né? Era muito comum isso, não vou dizer que ainda hoje, mas hoje as pessoas elas estão valorizando o emprego porque o mercado está ficando saturado de bons profissionais. E aí as pessoas iniciam a vida na carreira também, a vida profissional com 18, 19 anos, com um desejo de salário aí, não, eu vou trabalhar, se for para ganhar R$2.000, R$2.500, e nós temos aí várias pessoas formadas com graduação, pós-graduações, se sujeitando a ganhar menos para poder entrar de novo no mercado de trabalho. Então a inteligência emocional, Paulo, faz toda a diferença, porque você como empresário, um advogado, Sidney como empresário, nós temos a obrigação de fazer este mundo dar certo, esse lugar dar certo. Você que é empresário, você tem esta obrigação de fazer, porque enquanto você se arrisca, você se esforça, você fica pensando, criando estratégias, criando momentos e oportunidades para trazer para você mais empregos. Então você vai dando para essa população mais emprego, mais oportunidade, melhor qualidade de vida e condição também. E as pessoas neste momento estão reconhecendo isso. Elas entendem que neste momento não é o momento da discussão, do brigar, do querer mais para si mesmo, mas de ver uma oportunidade geral para o mercado, tanto para o pessoal familiar quanto para o empresariado. Quais seriam algumas das características que fazem percebermos que não estamos maduros na nossa inteligência emocional no ambiente de trabalho? Sabe quando você chega no ambiente de trabalho, você chega para executar a sua atividade e você senta na sua mesa e tem um serviço lá que não é seu. E aí você vira e fala, isso aqui não é responsabilidade minha, eu não vou fazer. Falta da inteligência emocional. Uma pessoa com equilíbrio com a inteligência emocional, ela não vai perder a oportunidade de desenvolver uma outra técnica. Então, a princípio, ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer, porque está ali, e depois, claro, sentar aí com o seu gestor, com o seu líder, e falar um pouquinho das suas atuações no trabalho, para de repente aí até pegar uma promoção, por que não? Para mim tudo dá errado. O Sidney estava falando do pessimismo, do negativismo, né? Então quando você enxerga no momento tudo negativo, para mim nada vai dar certo, só acontece isso comigo, não é justo, né? Quando você percebe que uma pessoa está falando assim, olha, não é justo isso que nós estamos vivendo, gente, é falta de maturidade na inteligência emocional. O que é justo, né? O que é justo hoje em dia, né? O Sidney fala da Bíblia, e eu me lembro de uma vez participando de um momento, de uma reflexão, alguém diz assim, nós temos a receita para viver feliz, né? Então o grande criador do universo, Deus, quando fez o mundo, ele deixou ali uma receitinha, tem ali a Bíblia com poucas páginas, mas tem ali algumas regras básicas que você pode executar para ter uma vida feliz. Então não é justo, não é justo ter desemprego, não é justo coronavírus, não é justo fome, miséria, não é justo. Então o que é justo? Quando a gente vai com essa coisa, né, não é justo comigo, então existe uma diferença de você para os outros. Então são falas, pensem, são falas que vai tirando de você, que vai mostrando um pouquinho que está faltando esse equilíbrio da inteligência emocional. Quando você fala, bom, cada um com os teus problemas,
o outro lá que se vira, arca com as próprias consequências. E quando você para ou alguém para ficar falando mal do outro, então percebe isso tudo? Isso tudo são falhas na inteligência emocional. E tem acontecido no universo muitas coisas que traz pra gente o negativismo, ou oportunidades para você negativar os acontecimentos. A inteligência emocional vem dizendo que, bom, eu sou igual, estou no mesmo patamar, eu posso aproveitar disso e fazer disso uma oportunidade, ou eu posso fazer disso um momento de derrota e culpar o universo pelas minhas derrotas. É interessante como as pessoas, elas têm necessidade de achar um culpado pelas derrotas ou pelos problemas delas, né? Eu estou sem casa, a culpa é do fulano. Eu estou com dificuldade na minha casa, na minha família, a culpa é do Bertrano. A culpa é sempre do outro. E quando isso acontece, você pode dar uma pausa. Para geral e olha para você. O resumo da história então, Clê, para vocês aí, o que a Clê quis dizer é o seguinte: você tá tudo dando errado, né? Não tá dando certo as coisas, porque sua inteligência emocional tá falhando. Você está tentando, você não para de tentar, vai ficar a vida inteira tentando. Se você está fazendo alguma coisa, não está atingindo sucesso, você está tendo problema com a inteligência emocional. Como essa pessoa que sofre o desligamento da empresa nesse momento pode usar a inteligência emocional para saber se o futuro será o empreender ou voltar ao mercado como CLT? É interessante isso, né, Paulo? A pessoa acabou de ser demitida, o que ela pode fazer? Respira. Né? Agora é hora de respirar, né? Então para. E isso é tanto para você olhar para a vida, como conversar com alguém que está estourado ou encalorado. Sabe quando você conversa com aquela pessoa que está estourado de emoção e está fazendo uma defensiva e você fala assim, gente, eu não concordo com isso que ele está falando. Então, qual o primeiro passo? Para. Né? Foi demitido? Ok, tudo certo. Para, respira. Observe o campo, observe o momento, observe a sua vida, seus sentimentos, sua família, a sua família, sua casa, suas dívidas. Observe. Então, primeiro passo, respira, observe seus sentimentos, sua vida e o local onde você está. Observe também as oportunidades, o que você sabe fazer, o que você não sabe fazer, o que não demanda tanto investimento e o futuro. Então, observe. Reflita bastante, planeje e depois, só depois, você parte para a ação com o pé no chão, sabendo do que você pode ganhar ou do que você também pode arriscar aí. Preciso de um mentor. Agora, você disse que precisa ter um mentor. Dentro disso, é importante você entender o seguinte: cada um ele tem mais sucesso em determinada área da vida. Já prestou atenção nisso? Né? Tem pessoas que vão se completando, ele vai começando a ajustar a vida, ele começa a ter sucesso no relacionamento, sucesso com os filhos, sucesso no trabalho, sucesso com colaboradores. A vida é composta de várias áreas, tá? O que é importante? O problema que você está vivendo nesse momento, que área da vida que é? Então você vai buscar um mentor que tenha solucionado isso na vida dele. Eu sempre dou um exemplo, até nos treinamentos eu falo. Eu vivi um problema muito sério no casamento, lá no início, né? Que problema você vai ter sempre no casamento. Casamento não foi um negócio feito para não ter, para ser, né? Sempre tem problema. Então você sempre vai ter que estar ajustando as coisas, tendo compreensão. Mas lá atrás, eu fui perguntar para um cara muito experiente em casamento. Ele estava no 5º casamento dele. O conselho que ele falou para mim foi o seguinte: larga essa que tem um monte na fila, né? E na verdade, depois eu acabei conversando com meu pai faleceu um mês atrás, quase, né? Mas meu pai permaneceu muitos e muitos anos no casamento, no único casamento que ele teve com a minha mãezinha, e a orientação dele é o seguinte: meu filho, tem que ter paciência, porque ele viveu um único casamento, que era o que eu queria a vida inteira. Então, esse cara era a experiência que eu buscava, era o mentor que eu buscava naquela área, entendeu? Então, muito cuidado para a gente não distorcer e trazer o mentor errado, que é o que mais as pessoas fazem, né? Eu vejo aí aos montes pessoas tomando conselho com amigo em porta de boteco. Então, com vários, né, que não tem às vezes discernimento nem sucesso naquela área em questão para poder compartilhar com você. Outro exemplo é a gente termina uma reunião corporativa, aí um sai e chama o outro: você viu? Que cara tá pensando só nele?
É verdade, né? Aí já vai, né? Já vai. Por quê? Porque está se aconselhando, está se municiando de pessoas que não tem aquele conteúdo para passar e acaba distorcendo. Esses dias mesmo a Regiane teve a oportunidade de conversar com uma amiga, né, que estava para separar o casamento por causa de bobeira. E aí ela pôde compartilhar o conhecimento dela com base no sucesso que ela teve, e a pessoa pôde se restabelecer, estar bem, muito feliz, e hoje é muito grato para ela porque teve uma ação diferente do que estava sendo motivada a fazer por pessoas que não tinham essa experiência nessa área, não tinham recebido sucesso nessa área. O que é interessante a gente observar, e eu falo sempre isso, né? Algumas pessoas acreditam que perdoar é religioso, algumas pessoas acreditam que paciência ou falar de matrimônio é uma questão divina, né? E na verdade, gente, tem a ver com inteligência emocional também. Se você não tem, se você traz de você, se você traz para você sentimentos de inferioridade, quando a pessoa ela não se defende diante de uma ação, alguém taxa, alguém ofende, machuca, e ela está sempre regredindo, ela está sempre dando um passo para trás, chega ao longo do tempo em que ela se sente sufocada, sabe aquelas pessoas que estão sufocadas? E aí o casamento não dá certo, a vida profissional não dá certo, ela entra num patamar de depressão muito sério, a ansiedade vem, aí vem as mágoas do passado, uma incerteza no futuro, e ela acaba desistindo de viver porque ela não defendeu aquilo que ela acredita. Então, se você entende que o casamento é importante, você não lutar por ele, você perde, né? Homens, maridos, vêm e vão, né? Esse amigo do Sidney aí já tinha 5 mulheres, né? Vai saber qual era a avaliação. Alguns pacientes que eu tenho também, as mulheres também, já tiveram outros maridos e elas não entendem por que não dá certo, nunca dá certo. Será que o problema é o outro ou sou eu? Eu estou me anulando, eu não me respeito, eu deixo o outro comandar o tempo todo, eu não coloco as minhas opiniões, eu não mereço respeito. Então, de repente, é você que está se colocando num patamar de inferioridade, tá? Um matrimônio, uma família, ela dá certo onde há respeito. Os pais e filhos dão certo quando tem respeito. Não é a ignorância, não é a falta de maturidade, mas é aquilo que eu dou e que eu recebo. Não tem como você dar amor e receber ódio. Não existe isso, essa plantação está errada, né? Se você planta feijão e vai nascer joio, não vai, não dá, as coisas não funcionam assim. Então a gente colhe aquilo que a gente planta. Então olha o que você está plantando: respeito, humildade, reciprocidade, confiança. Pensa nisso, porque é isso que você vai ter de volta. Gente, é um prazer muito grande estar aqui. Eu amo fazer isso. Até outro dia eu coloquei lá no meu status, né? Que saudade desse contato, de abraçar as pessoas e de estar junto. Hoje, essa é a oportunidade que a gente tem, né? Pelas lives da vida. É um prazer muito grande estar com você. Eu atendo com hipnose clínica. Eu não sou psicóloga. Eu uso as ferramentas da hipnose para trazer um pouquinho, alimentar um pouquinho essa questão da inteligência emocional. Eu atendo na clínica Psicotia, aqui na Granja Viana, tem também no Alphaville. Então, se você colocar no Google, clínica Psicotia, vai aparecer lá o endereço e o telefone. Liga, marca um horário comigo, vamos tomar um café. Vai ser um prazer estar com você e poder ajudar aí de alguma forma, viu? Obrigada pela oportunidade, Sidney. Obrigada, Centro de Apoio ao Empreendedor. Imagina, Cleia, obrigado a você. Então fica aí essa dica valiosa, nosso bate-papo extraordinário de hoje. Tenha fé, vibre positivamente, faça as coisas com propósito e tudo na sua vida vai se realizar na mais perfeita harmonia. As dificuldades vão vir sempre, porque elas fazem parte da nossa vida e elas colaboram com a nossa evolução. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por algum estresse, por qualquer coisa, tenha fé em Deus, busque mentores, busque seus amigos pessoais aí que pode te ajudar muito e você com certeza vai sair dessa.